Seja bem-vindo ao Profissão Fisioterapeuta. Eu sou o professor Alex Carrer e hoje eu vou abordar um tema que vocês têm muitas dúvidas, eu vejo muito lá com os meus alunos, que é sobre o tratamento das hérnias de disco. Como que a gente pode fazer para desenvolver bem esse tratamento para o paciente ter uma melhora mais rápida e você conseguir ser mais assertivo na sua intervenção. Inicialmente, precisamos entender se a causa da queixa do nosso paciente está relacionada com a hérnia de disco. Existem muitos estudos recentes que já comprovaram que o fato do paciente ter uma hérnia de disco não significa que o quadro sintomatológico dele está relacionado à presença dessa hérnia. Então, se o paciente chega para você, ele te fala que ele tem hérnia de disco, ele te apresenta os exames de imagem, ele fala que ele está com dor, ainda assim você precisa fazer uma boa avaliação para você saber se a causa da dor dele está relacionada com a hérnia de disco ou não. E para isso existem testes clínicos que podem nos ajudar nesse diagnóstico diferencial. Vou falar os mais utilizados, os mais simples que você pode usar aí no seu dia a dia. Vou te explicar passo a passo para você entender melhor. O primeiro deles, você pode perguntar para o seu paciente, tá? Durante a avaliação, você pergunta para o paciente se ao tossir ou espirrar, ou ao ir ao banheiro evacuar, se ele sente que a dor piora, que a dor é desencadeada nesses momentos. Só porque aqui ele vai estar dando um relato. Outra possibilidade é de você executar esses testes aí na frente do paciente, né? O paciente com você no seu consultório, você vai pedir para ele executar esses testes. Então ele vai fazer a manobra de valsalva, você explica para ele como fazer essa manobra de valsalva e ele vai te relatar o que ele sentiu. Então tem essas duas formas desse primeiro teste. Eu posso perguntar para o paciente e ele vai me relatar, ou eu posso executá-lo ali no consultório na minha frente. Outro teste que é muito falado nas aulas, nos conteúdos, nas práticas clínicas é sobre o teste de Lassègue. A gente precisa entender um pouco melhor esse teste para a gente conseguir utilizá-lo da maneira correta. Nesse teste, vocês estão vendo a fotinha, o paciente vai estar em decúbito dorsal e o terapeuta vai fazer a elevação da perna reta, passiva. E se nós estamos buscando por um quadro de dor causado por uma hérnia de disco, ao elevar a perna passiva do paciente, o paciente vai ter que relatar que a dor foi desencadeada nos graus entre 30 e 70 graus de amplitude de flexão do quadril. Se ele relatar acima de 70 até 90 graus, isso é um indício de que a dor dele é muito mais relacionado à mecânica das vértebras lombares e não à hérnia de disco propriamente dita. Se ele relata dor acima de 90 graus, é provável que seja a dor do alongamento, do estiramento da cadeia posterior, dos músculos isquiotibiais e de toda essa região. E essa dor do alongamento é totalmente diferente da dor causada pela hérnia de disco. Agora, se o paciente relata que ele apresentou dor nessa amplitude ali de 30 até no máximo 70 graus, o teste é considerado positivo. E tem um detalhe importante, sempre que você for executar os testes com seus pacientes, não pergunta se doeu, porque você acaba induzindo o paciente a responder que sim. Então sempre pergunte o que ele sentiu e aí ele vai te relatar qual foi a sensação dele. Então essa é a forma correta de execução do teste de Lassègue. Outro teste muito utilizado, de fácil aplicação, é o Slump Test. E aqui a gente vai fazer ele em 2 passos.
Dependendo da referência que você buscar, você vai ver que esse teste pode ser feito em 4 passos. Eu vou simplificar e vou fazer em 2 passos, tá? O primeiro passo é simples. O paciente vai estar sentado na beirada da maca com as pernas pendentes. Ele vai colocar as mãos atrás aqui da coluna lombar e, mantendo essa posição com as pernas pendentes, ele vai relaxar a cabeça e o tronco, fazendo uma flexão da cabeça e do tronco. Ao fazer isso, você vai perguntar o que ele sentiu. Lembra, não pergunta se doeu, pergunta o que ele sentiu. Se ele relatar que ele sentiu a dor, a mesma dor que ele chegou queixando no seu consultório, o teste é positivo. E aí não precisa de você fazer a segunda parte do teste. Você já para por aqui, porque você já identificou que a causa da dor é a hérnia de disco. Se ele não queixar dor, ele falar que não teve nada, aí você vai evoluir para a segunda parte do teste. Segunda parte do teste, o paciente vai manter essa mesma postura e o terapeuta vai fazer a extensão de joelho com a flexão dorsal do pé, do tornozelo. Isso de forma passiva. Feito isso, você novamente vai perguntar para o seu paciente o que ele sentiu. Da mesma forma, se ele relatar que sentiu a dor que ele tem se queixado, o teste é positivo. Se ele falar que sentiu a dor de alongamento, o teste é negativo. O que ele está sentindo ali nada mais é do que um estiramento de toda a cadeia posterior. Uma outra possibilidade é como você vai aumentar o grau de tensão, não só muscular e facial, mas também o grau de tensão neural aí nessa região. O paciente às vezes ele vai fazer um movimento discreto para aliviar a tensão de extensão da cervical. Quando você faz a segunda parte do teste, o paciente vai lá e faz a extensão cervical para aliviar essa tensão. Se isso acontecer, tá, você pode passivamente ir lá e tentar manter a cervical em flexão. Lembrando que o teste só é considerado positivo caso ele reproduza a mesma dor que o paciente relata que ele está se queixando, que ele chegou ao seu consultório, etc. Nesses casos, você diagnosticou que a causa da dor do paciente é realmente a hérnia de disco que ele apresenta. E o slump test, você vai utilizá-lo não só para hérnias lombares, você vai utilizá-lo também, pode utilizá-lo para hérnias cervicais, uma vez que ele vai trabalhar toda essa região. O LASEG é apenas para hérnias lombares e a Valsalva também funciona melhor com as hérnias lombares. Feito o diagnóstico, você chegou ao diagnóstico de que a causa da dor é a hérnia. Vamos progredir agora para o tratamento. Como que eu vou fazer o tratamento dessa região? Diversos artigos já comprovaram que em quadros sintomatológicos de hérnia de disco, principalmente esses quadros mais agudos e limitantes, o que melhor funciona é a terapia manual. É você fazer mobilizações, pode fazer thrust caso você saiba fazer, mas caso contrário, pode partir para as mobilizações ou outras técnicas articulares. E aí, para você entender melhor e desenvolver melhor esse tratamento, é bom você assistir os 3 vídeos que eu explico bem sobre o tratamento da coluna. Esses vídeos eles não foram direcionados para a hérnia de disco, mas uma vez que você fez o diagnóstico da hérnia de disco, você pode utilizar esses princípios. Então é só buscar aqui os vídeos O Melhor Tratamento do Mundo para a Coluna, parte 1, 2 e 3, para você entender todo esse conceito. Porque a hérnia, ela apareceu naquele segmento por algum motivo. Esse motivo está relacionado à sobrecarga mecânica. E aí nós temos N fatores que vão contribuir com essa sobrecarga mecânica. Nós temos fatores ambientais, fatores laborais, fatores nutricionais,
fatores genéticos, tudo isso interfere, pode interferir. E no tratamento do paciente, nós temos que tentar ter o controle sobre o maior número de variáveis possíveis, aquelas que nós temos controle. Então, é importante perguntar para o paciente se ele ingere muita água, está relacionado à hidratação de disco, alimentação também está relacionada à hidratação de disco, horas de sono também está relacionada à hidratação do disco, postura no dia a dia, postura laboral, também está relacionado à sobrecarga, e a sobrecarga acaba causando a hérnia de disco. Então, vou citar um exemplo. Se o paciente tem uma hérnia de disco L4, L5, isso significa que aquela região ela foi sobrecarregada ao longo do tempo. E aí, se aquela região está sendo sobrecarregada, isso quer dizer que ela está hipermóvel. E aí você tem que voltar nesses vídeos que eu falei para você entender o conceito. Você tem que localizar as regiões hipomóveis e trabalhar essas regiões hipomóveis também. O foco do tratamento ele não pode ser apenas na região onde aconteceu a hérnia de disco. A gente tem que buscar o que está contribuindo para causar, para manter essa hérnia de disco. E a partir daí intervir em todas essas causas. Então, se tem áreas hipomóveis, devemos trabalhar a mobilidade dessas áreas. Nós podemos trabalhar e devemos trabalhar de forma passiva com as técnicas de mobilização, técnicas de thrust, mas também podemos trabalhar de forma ativa com exercícios específicos cujo foco é justamente a mobilidade das vértebras. Outra questão que interfere muito na sobrecarga pode ser a ausência ou diminuição da força muscular dos músculos que vão trazer mais estabilidade aí para a coluna. Se esse for o caso do seu paciente, você tem que entrar com exercícios específicos com foco em trabalhar a musculatura que dá estabilidade para o seu paciente. E se você notar que ele tem uma limitação de amplitude por encurtamentos, por restrição de fáscia, fibrose, etc., você tem que entrar com exercícios cujo foco é aumentar a mobilidade tissular, tanto dos músculos quanto das fáscias. E aí você tem exercícios ativos, mas para trabalhar fáscia, por exemplo, nós temos técnicas passivas de liberação miofascial que devem ser inseridas na sua conduta. E quanto mais rápido você consegue fechar esse diagnóstico de quais são os fatores que estão em desequilíbrio no seu paciente, mais rápido ele consegue melhorar, porque mais assertivo você será no seu tratamento. Então você consegue tirar o paciente de uma crise muito rápido. Mas lembra que não é só tirar da crise. Você tem que orientar o seu paciente e dar condições para ele, para o corpo dele, para que ele consiga executar as tarefas do dia a dia sem trazer sobrecarga ou trazendo menos sobrecarga para aquela região que já está fragilizada. E você tem que deixar isso claro para o paciente, porque ele tem que entender que é o papel dele cuidar dele, cuidar da sua coluna. Você tem que deixar claro que mesmo fazendo o seu tratamento e mesmo saindo da crise, caso ele abandone as orientações e volte a fazer tudo da maneira como ele fazia, as chances dele ter uma nova crise, elas são maiores. E não quer dizer que o seu tratamento não funcionou, mas você tem que deixar isso claro para o paciente, porque senão ele vai pensar que o seu tratamento não funcionou. Então ele tem que entender que cuidar da coluna é como tomar água. A gente tem que fazer um esforço constante. E quando eu falo esforço, são exercícios orientados, exercícios específicos para trabalhar a coluna, uma vez que o paciente já saiu do seu quadro sintomatológico. E além disso, seguir as orientações que nós, fisioterapeutas, vamos passar para eles. E isso não quer dizer que o paciente vá assumir. É importante você acompanhar o seu paciente, você marcar retornos periódicos até o seu consultório para que o seu paciente, você tenha um contato mais próximo para saber como ele está evoluindo
ao longo do tempo em relação ao que foi orientado, às condutas, aos exercícios. E assim você consegue tratar de forma eficiente e eficaz, prevenir novas crises a hérnia de disco. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que outros colegas, outros alunos podem estar precisando dessas dicas valiosas. Curte, compartilha, comenta aqui. Bom, obrigado e até o próximo Profissão Fisioterapeuta.